Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, retomando o nosso assunto, dessa vez, 11ª portagem, terceira desse bimestre, desse terceiro bimestre. Nós vamos para a unidade 6 do livro de vocês, lá na página 164, vamos estudar as figuras geométricas planas, certo? Então, nós vamos falar dessa unidade de ângulos, tá certo? Essa figura que está aí, nós vamos já comentar. Algumas denominações, classificações de ângulos, tipos de ângulos, retas, tá? Retas paralelas, retas concorrentes. Que mais? Nós vamos estudar e fazer as atividades. Então, essa primeira parte, essa parte mais conceitual, tá? Portanto, nós vamos precisar fazer a leitura algumas vezes atenciosa. Esse é um assunto bem interessante, tá? Bastante cobrado de vocês, tá? E fácil também, tá? E depois nós vamos falar dos polígonos, vamos falar de triângulo, de quadrado, de retângulo, de circunferência, entendeu? Então, essa primeira portagem ela é super tranquila, né? Bem fácil. Então, vamos lá para ela. Vamos conhecer o que é ângulos. Vocês já viram em outros momentos, já tem uma ideia. Então, ângulo. O que é ângulo? Ângulo é essa aberturazinha aqui, ó. Essa abertura entre duas semi-retas. O que são semi-retas? Semi-retas são pedaços de reta, tá? Semi-reta ela tem um começo e não tem fim. Então aqui eu tenho a semi-reta por nome, essa reta aqui, inclinada crescente, e essa outra semi-reta decrescente, que corta o ponto B. Tá? Então aqui eu tenho dois pontos nessa minha figura, o ponto A está nesse lado dessa reta e o ponto B no lado desta outra reta. A gente não deu nome. Então elas se encontraram nesse ponto aqui, esse ponto de encontro, nós vamos chamar de a origem comum das duas. Comum por quê? Porque é onde parte as duas retas. Esse ponto aqui nós chamamos na matemática de vértice. Então, quando você ouvir falar em vértice, é esse cantinho aqui, é o ponto de encontro de duas semi-retas. Então, formando esse ângulo aqui, essa abertura, tá? Que nós chamamos de ângulo AOB. Esse chapeuzinho no O significa onde está o vértice, tá certo? Então, esse aqui é o ângulo, tá? É o ângulo AOB, vértice em O, tá certo? E é essa abertura aqui. Então, quando toda vez que falar de ângulo, tá? Estamos falando dessa abertura entre essas duas semi-retas, tá certo? O instrumento utilizado para medir um ângulo, tá? É o transferidor. Então, o instrumento utilizado é o transferidor. Nós temos dois tipos. Nós temos esse transferidor aqui que mede 180 graus. A bolinha aqui significa grau, tá? Essa que eu estou apontando. E nós temos o outro transferidor de 360 graus. Então, esses são os dois tipos de transferidor. Como é que eu faço para medir um ângulo? Então, o que eu faço? Eu pego o centro do meu transferidor e coloco bem em cima do vértice. Tá? Eu já vi que o vértice é o ponto de encontro das duas semi-retas, o ponto comum. Tá? Esse cantinho aqui. Então, eu ponho o centro do transferidor bem em cima, tá? E vou ver quanto mede o prolongamento desses duas semi-retas. Então, prolongamento dessa semi-reta, você vai botar no zero, é evidente,
E aí você vai perceber que o outro prolongamento vai ficar bem aqui, ó, em cima, tá apagadinho, mas aqui é o 50, ó. Bem aqui, ó. Então esse ângulo aqui, ele vale 50 graus, tá? Então é desse jeito que a gente faz. Então você deve ter um transferidor em casa e fazer esses treinos, tá? Para ficar bem assimilado. Bom, nós precisamos classificar esses ângulos. Nós temos alguns ângulos famosos, tá? Então, nós temos um ângulo que mede 180 graus, tá? Toda a medida daquele primeiro transferidor lá. Então, esse ângulo que mede 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, tá? Ele é uma meia volta, tá? Ele é metade de uma volta completa. Ele é um ângulo que tem mais ou menos esse formato, tá? Como é que eu represento ele com as semi-retas, tá? Ele é formado por duas semi-retas, tá? Duas semi-retas que têm sentidos opostos, tá? Que têm sentidos opostos, assim, ó, tá? Então, esse é o ângulo chamado 180 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo raso, tá? Raso. Então, ele tem essa medida de 180 graus, tá certo? O ângulo nulo, tá? É um ângulo que tem os sentidos lá de sua semi-reta coincidem. E o valor do seu ângulo é zero. Então, as duas retas, tá? Elas têm a mesma direção, assim, ó. Aqui é reta 1 e aqui é outra reta, ó. Vou botar bem aqui na pontinha para não botar em cima. Então, o ângulo não tem ângulo, tá? Coincide. Então, esse ângulo é chamado ângulo nulo, tá? Ângulos congruentes. Vamos falar muito desse termo aqui, ó. Congruentes, tá? Aí nós usamos esse símbolo aqui, ó. Cuidado com esse símbolo. É um sinal de igualdade e tem um Szinho deitado, uma cobrinha em cima. Então, esse aqui não é um símbolo de igual, não, tá? O nome dele é congruente. Quando você vê esse símbolo comparando ângulos, aquelas aberturas, né, que a gente viu no primeiro slide, então significa dizer que aqueles ângulos eles têm a mesma medida, eles têm o mesmo valor, eles são congruentes entre si, tá? Ângulos consecutivos, cuidado com essas palavras, pessoal, vocês precisam colocar essas palavras no vocabulário de vocês, praticar elas. São ângulos que possuem um lado em comum, tá? Um lado é em comum, tá? Então, deixa eu ver se eu represento aqui para vocês. Então, aqui, imagina que eu tenho esse ângulo, tá? Vou chamar esse ângulo aqui, geralmente a gente utiliza a letra do alfabeto, vou chamar esse ângulo alfa, tá? E aqui, eu vou fazer essa outra medida, ó, tá? Essa outra medida, eu vou dizer que esse ângulo é ângulo beta. Então, percebam que essa semi-reta do meio aqui, ó, ela é comum ao ângulo alfa e ao ângulo beta. Então, eu digo que o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo alfa, tá? Esse Ezinho deitado, eles são ângulos consecutivos, tá? Consecutivos. E ângulos adjacentes. Também nós usamos muito essa palavra agora na matemática, ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? São ângulos consecutivos. Eu acabei de ver o que é um ângulo consecutivo. É aquele ângulo que tem um lado em comum, tá? Então, ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem pontos em comum, tá? Que não possuem pontos em comum. Nós vamos ver lá nos exemplos mais lá na frente, tá? Ângulos complementares, ângulos complementares. São ângulos que quando você somar um com o outro, você vai encontrar 90 graus, tá? Imagina que eu tenho um ângulo, vou botar bem aqui em cima, tá? Acompanha aí. Imagina que eu tenho um ângulo
que vale, imagine que o ângulo alfa da minha figura é 30 graus, tá? Aquele mais fininho, e o outro ângulo, o ângulo beta, é 60 graus. Então, quando eu somar o 30 com 60, eu vou encontrar 90. Então, esses dois ângulos, eles são chamados ângulos complementares, tá certo? E encerrando essa classificação de ângulos, né, por enquanto, nós temos os ângulos suplementares, tá? O que são ângulos suplementares? Bom, ângulos suplementares também são ângulos que, quando você somar um com o outro, você vai encontrar 180 graus, tá? É assim, imagine que você tem um ângulo, eu vou chamar um ângulo A qualquer, vou trocar. E esse ângulo ele tem um valor de 120 graus. Aí eu pego um outro ângulo B, tá? Vou chamar esse ângulo B, botar o chapeuzinho, né? Chapeuzinho significa ângulo. E agora esse ângulo B, ele vai ter quanto? Eu vou dizer aqui que ele tem 60 graus. Então, quando eu somar... Opa, perdão. Quando eu somar... Perdão, aqui. Deixa eu descer aqui, quando eu somar aqui, ó, 60 com 30, com 120, eu vou ter exatamente 180 graus. Então, esses dois ângulos, o ângulo A e o ângulo B, eles são chamados ângulos complementares. Tá certo? Então, a gente viu esses ângulos aí. Mas nós temos aqui um ângulo que não foi colocado, que é muito importante, que é o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que tem essa representação e ele tem uma medida de 90 graus. Então, toda vez que você encontrar um ângulo que tem essa medida 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, tá? Então, a gente viu aí a classificação dos ângulos. Ângulo reto, esse último que eu coloquei, mede 90 graus. Ângulo raso, o ângulo raso, ele mede 180 graus, ele é meia volta, né, metade de uma volta completa. Ângulo nulo, seu valor é zero. Ângulo congruente, são ângulos que têm o mesmo valor. Ângulos consecutivos, são ângulos que têm um lado em comum. Ângulos adjacentes, que são ângulos consecutivos que não têm pontos em comum. Ângulos complementares, a soma dá 90 graus. Ângulo suplementar, a soma dá 180 graus. E aqui, nós ainda não falamos de ângulo agudo e ângulo obtuso. Ainda tem mais esses dois tipos de ângulo. Deixa eu passar bem aqui e pegar na tela. Então, nós ainda temos dois ângulos super importantes. Vamos lá. Ângulo reto é um ângulo que tem a medida de 90 graus, tá? Para ficar bem claro. Esse aqui é o ângulo reto, tá? Ângulo reto, tá? Um ângulo que tem a medida de 180 graus, ele é chamado de quê? Ângulo que mede 180 graus, ele é o ângulo raso. Opa, raso. Vamos lá. Ângulos que têm medida menor do que 90 graus, por exemplo, esse aqui, ó, 90 ele teria essa inclinação maior aqui. Então, esse ângulo que tem a medida menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, tá? Agudo. E ângulo que tem medida acima de 90 graus, aqui, ó, tá? Que mede mais do que 90, você pode ver, para medir 90 ele passaria aqui, ó. Então ele é acima de 90, então ele é chamado de ângulo obtuso, tá? Então esses são a classificação dos ângulos aí para vocês. Vamos lá voltar a nossa representação. Então, falando agora de retas. Retas é o assunto seguinte. Vocês vão dar uma lida aí no assunto de vocês. Vão ler algumas vezes, várias vezes, tá? Tem todos esses tipos de ângulo.
E aí depois vocês vão estudar retas. O que são retas? Retas são um conjunto de pontos, tá? Geometricamente falando é isso. E aí eu coloquei esse enunciado dizendo que retas são o quê? São linhas infinitas, que não possuem espessura nenhuma e nenhum tipo de curva. Então é mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu desenho um retinho aqui, ó. Pronto, isso aqui é uma reta, ela é infinita, não tem fim, por isso tem essas duas setas, tá? Tem essa representação. Vocês já viram, isso aqui é uma reta, representação de uma reta, tá? Eu dou um nome para essa reta, vou chamar essa reta de reta R, tá? Ela não possui espessura, quer dizer, é uma linha e não tem curva. Então é muito fácil de reconhecer uma reta. Agora, retas paralelas. São duas retas que não se cruzam. Então, aqui, ó, imagina que eu tenho essa reta e essa reta. Vou chamar essa reta de reta A e essa outra reta B. Tá? Percebam que essas retas eu posso continuar com elas até, mas elas nunca vão se cruzar. Então, essas duas retas eu digo que essas retas são paralelas. Então, o símbolo é esse traço. Então, a reta A ela é paralela à reta B. Desse jeito aqui que a gente usa para representar o paralelismo entre duas retas. E retas, coloquei aqui, retas de ângulos opostos pelos vértices. Reta de ângulos, não coloquei aqui retas transversais, tá? Ou retas concorrentes. Retas perpendiculares também. Então, retas perpendiculares são retas mais ou menos que tem essa representação. Então, eu vou chamar reta C e reta D, antes de falar de ângulos opostos pelos vértices. Então, essas duas retas aqui. Então, se eu quiser representar a reta C, que é perpendicular à reta D, basta eu fazer isso. Esse aqui é a representação. O C, o nome da reta, esse T invertido, de cabeça para baixo, e aqui o nome da outra reta. Agora sim, vamos lá falar de ângulos opostos pelos vértices. Esse aqui era para estar lá em cima, mas tudo bem, vamos lá. Então, são lados retas, lembrando que aquela abertura, tá? Essa abertura aqui, tá bom? Então, o que são retas opostas pelos vértices? São os prolongamentos dos outros vértices. Então, são ângulos que são formados pelo prolongamento dessa reta. Então, aqui eu tenho essa reta, essa semirreta, formando um ângulo com essa outra semirreta. Então, se eu pegar o prolongamento dessa reta, eu vou chamar essa aqui de uma reta E, para a gente dar nome às coisas, ficar melhor. E eu chamar essa reta aqui de reta F. Tá? F. Então, se eu fizer o prolongamento da reta F e da reta E, eu vou ter essa abertura aqui, esse ângulo. Esse ângulo aqui, tá? Eu vou chamar aqui de ângulo alfa. E esse aqui é o ângulo beta. Então, percebam que eles são formados pelo prolongamento, assim como o texto está dizendo. Os lados de um são prolongamento do outro e vice-versa. Esses ângulos são chamados de ângulos congruentes. Então, o ângulo alfa, ele é congruente ao ângulo beta, tá certo? A gente viu agora há pouco que é congruente, tá? E eles são formados pelo prolongamento dos outros. Então, eles são chamados ângulos opostos pelos vértices. Então, essa é a representação. E se eu não quiser escrever o nome, eu vou botar OPA. Perdão, AOP. Tá? Ângulos opostos pelos vértices. É isso aí. Deixa eu afastar bem aqui essa linha. Só um momento aqui. Pronto. Vamos lá. Agora sim. Aqui. Então, encerrando, eu tenho agora o estudo desses ângulos formado por essas retas aí. Então, eu tenho dois conjuntos eu tenho três retas, podemos perceber aqui. Tá? Eu tenho essa reta que eu estou chamando de reta T, tá? Eu tenho essa reta T. Essa reta T, ela está cortando essas duas outras retas. A reta R
e a reta S. Preste atenção. Então, essa reta T ela é chamada de reta transversal, tá? Transversal. Opa, perdão. Transversal. Transversal, tá certo? Então, essa reta T ela é transversal. Por quê? Porque ela corta essas duas outras retas. Tá? Se você pegar a reta R com a reta S, você pode dizer que a reta R ela é paralelo à reta S. Por quê? Porque em nenhum momento os seus pontos vão se cruzar. Então, elas vão formar aqui no ponto de intersecção, aqui, ó, de cruzamento da reta T com a reta F, vai ser formado esses 4 ângulos aqui. Ó. Lembra que ângulo é a abertura entre duas semi-retas. Então, eu vou formar o ângulo F, o ângulo E, o ângulo A, o ângulo B. A mesma coisa vai acontecer quando a reta T cruzar com a reta S. Vai ser formado os ângulos D, C, G e H. Então, vai formar também 4 ângulos. Vamos entender qual é a relação desses ângulos uns com os outros, tá? Então, foi colorido aqui, ó, azul com azul, rosa com rosa, verde com verde e esse amarelo com amarelo. Então, qual é a relação deles? E aí a gente amplia a nossa imaginação para todos os demais ângulos que vêm nos exercícios, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 3 tipos de ângulos representados aqui. Claro que nós podemos ter outras relações, tá? Mas aqui só tem essas 3, tá bom? É mesmo entendido de vocês. Então, vamos nos deter a ela. O que são os ângulos correspondentes? São os ângulos alternos e são os ângulos colaterais. O que quer dizer cada um desses termos? Vamos lá. Ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes, quer dizer, que não estão perto um do outro, tá? Não estão perto, estão distantes, não estão perto, vou colocar assim, tá? Não estão pertos, tá? Não estão próximos, situado em um mesmo lado da reta transversal, ó, mesmo lado. Então, olha essa característica, mesmo lado. Então, ou do lado direito ou do lado esquerdo da reta transversal. Quem é a reta transversal? Essa reta aqui, ó. Perdão. Uma na região interna, quer dizer, entre, aqui, ó, e outra na região externa, fora. Aqui, ó. Quem são a região fora? Essa daqui, ó. O E, o F está fora, o G, o H estão fora. Então, os ângulos que estão internos, dentro, entre as retas, é o ângulo C, o ângulo D, o ângulo A, o ângulo B. Então, o enunciado, lendo novamente, o que significa retas correspondentes. São pares de ângulos correspondentes, perdão. São pares de ângulos não adjacentes, quer dizer, que não estão perto, situados do mesmo lado da reta transversal. Um na região interna e o outro na região externa. Então, bora lá. Vamos ver aqui onde é que eu posso ter esses pares de ângulo. Então, aqui eu tenho aqui o ângulo esse verde aqui, tá? O ângulo eu posso dizer que o ângulo e o ângulo vamos lá, o ângulo C, tá? Em relação à transversal T. Eu estou adotando a transversal T, tá? Tá? Vou botar esse aqui é o I, tá? E o ângulo C, tá? Eles são o quê? São ângulos correspondentes, tá? Correspondente, tá? Eu estou usando a reta transversal T, tá? Então, esses 2 ângulos são correspondentes. Vamos ver as características. Eles estão do mesmo lado? Então, olha, perceba, estão do lado esquerdo, tá? Estão do lado esquerdo da reta T, tá certo? Beleza. Então, aqui, ó, tem que estar do mesmo lado, bacana, da transversal. Só que eu estou usando a transversal T, tá? Na vertical, para ficar melhor, para a gente visualizar isso aqui. E um na região interna. Quem está na região interna? O C, ó. O C está na região interna, está dentro, interna. E outro na região externa. Quem é? O E. Tá? Então, atende a minhas requisitos. Então, eu posso dizer que o ângulo ele é ângulo correspondente ao ângulo C.
tá? E aí você pode estipular também. Se você usar a reta R como transversal, então você vai ter outras denominações para os ângulos correspondentes. Mas eu estou usando a reta T aqui, tá? Vamos lá. Ângulos alternos. Alterno é uma coisa que se alterna, tá? O que são? São ângulos não adjacentes. Olha só, de novo, quer dizer que não estão perto um do outro, para não restar dúvida, que não estão perto um do outro, tá certo? Em que os lados opostos em relação à reta transversal. Eu estou usando a reta transversal R aqui novamente, tá? Pois tudo bem, vamos lá. Então, pegando aqui, no meu exemplo, eu vou ter só um momento, ângulos alternos aqui, ó, o ângulo azul aqui, ó, o ângulo, vamos lá, vem aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, tá, o ângulo A, olha a setazinha aqui, ó, o ângulo A e o ângulo D, ó, o ângulo A e o ângulo D, ó. Então, percebam que eles não estão perto do outro, então eles não são adjacentes. Um está lá em outra região, que está aqui. Tá? O que mais? Eles são... tem os lados opostos. Aqui, ó, o lado aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito, tá? Da reta transversal. Essa reta transversal aqui, pessoal, é a reta T. Ele está colocando R, mas não é R não, é T. Tá? Reta T. Tá certo? Então, o ângulo A e o ângulo D, eles são chamados ângulos alternos internos. Ainda tem mais isso. Eles estão dentro aqui, ó, nessa região interna. Pode ser também alternos externo, tá? Então, pode ser assim também. Então, é fora. Externo é fora. E ângulos aqui é o exemplo do ângulo correspondente que ele deu aqui naquela hora. Outro exemplo, ele deu como ângulo correspondente, eu tinha percebido essa nuvenzinha, o ângulo H e o ângulo B, né? Legal. Então, dá na mesma coisa, mesmo enunciado. Então, o ângulo H e o ângulo B, eles são correspondentes, tá? Vai a primeira aqui, que a gente acabou de ver. Então, eles não estão perto uns dos outros, então eles não são adjacentes, tá? Não estão pertinho do outro, estão em regiões diferentes. Estão no mesmo lado, vamos ver? Olha só, o ângulo H e o ângulo B, eles estão do lado direito da reta transversal T, ó. Reta transversal T, ó. Tá, aqui foi colocado R, mas é T, tá? É T. Tá do mesmo lado, agora do lado direito, tá bom? E o que mais? Um é interno, o ângulo B é interno, está entre, e o ângulo H é externo, está fora. Tá certo? Então, esses dois ângulos eles recebem essa classificação, são correspondentes. E ângulos colaterais. Colaterais são ângulos não adjacentes também, não adjacentes, que estão localizados do mesmo lado da transversal. Então, do mesmo lado da transversal. Quem é a transversal? A transversal aqui que nós estamos adotando no nosso estudo é a T. Transversal T. Então, os ângulos colaterais. Então, são quem? O ângulo F e o ângulo D, tá? Eles estão do mesmo lado. O ângulo F e o ângulo H, tá? Então, eles são colaterais, estão todos do lado direito, tá bom? Então, essas eram as indicações dos ângulos, tá? Para vocês. Agora, vocês vão praticar no exercício, na atividade, que desta vez eu estou colocando no próprio material que vocês estão levando para evitar que vocês copiem. Então, vocês vão precisar adquirir um transferidor, né, também para fazer as medições, tá? E estudar esses tipos de ângulo, tá? Que a gente viu agora há pouco. Ângulo, todos esses ângulos que estão aí no livro e esses que eu acrescentei, tá? Lá no final, naquela partezinha em branco. Esse daqui, o ângulo reto, o ângulo raso, o ângulo agudo, o ângulo obtuso. Então, bom estudo, tudo de bom. Fiquem com Deus.
Esse vai ser uma